Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã refletir com vocês acerca de um assunto bastante interessante que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 28. Amém? Leiamos porque é um texto extenso, mas fundamental para a nossa reflexão. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E já estava amanhecendo, mas eles não entraram no pretório para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa. Assim Pilatos saiu para falar com eles e perguntou-lhes: Que acusações trazes contra este homem? Responderam-lhe: Se não fosse o malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Entretanto, replicou-lhes Pilato: Levai-os vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus: Mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Isso ocorreu para que se cumprisse as palavras que Jesus havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e interrogou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Essa questão é tua ou outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: Então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: Tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunho da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: Que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos todos os judeus e disse-lhes: Não encontrei qualquer falta neste homem. Uma reflexão rápida que eu quero fazer com vocês é que, assim, aqui nós encontramos, as autoridades eclesiásticas representadas por Caifás, levando Jesus Cristo para ser julgado por Pilatos ali no pretório. E aqui fala, que Jesus Cristo é levado ao pretório por Caifás e quando é interrogado por Pilatos, Pilatos então fala que tanto as autoridades eclesiásticas como o povo havia entregado Jesus Cristo, havia entregado aquele homem ali para diante de Pilatos. Tanto as autoridades eclesiásticas quanto o povo o acusavam. E a gente vai ver também depois aqui Pilatos que o interroga e não encontra nele acusação alguma, até intenta soltá-lo por reconhecer, por perceber que era um homem inocente, mas acaba depois, por medo, por omissão, acaba cedendo ao apelo do povo, à manipulação daquelas autoridades eclesiásticas e acaba concordando na condenação do Senhor Jesus Cristo. O ato de lavar as mãos só demonstra a sua omissão, porque ele era a autoridade romana ali constituída e que poderia ter dito não àquela covardia, àquela acusação ilegítima, poderia ter dito não à acusação contra o inocente, porque ele sabia, porque ele pôde perceber que aquele homem era inocente, mas por medo, pela manutenção do seu cargo, afinal, o que os judeus o levam a enxergar é que um homem que se denominava rei estava se sublevando contra o Império Romano. E diante de toda aquela acusação e aquele embuste, Pilatos acaba cedendo. Então, o que nós vemos ali é que tanto as autoridades eclesiásticas, e numa pressa para condenar Jesus Cristo, e é interessante e também irônico até o fato de que eles não entram no pretório porque não queriam se contaminar, pois queriam participar da Páscoa, mostrando quão legalistas eram, quão frios eram, sequer preocupados estavam com a questão da participação na Páscoa, quando estavam ali condenando um homem inocente. E a gente vê o povo então também manipulado e que prefere a soltura de Barrabás, a soltura daquele homem inocente que
tantas vezes operou milagres, operou maravilhas em seu meio, que tantas vezes, né, que a gente multiplicou os pães, né, os peixes, mas agora aquele mesmo povo estava ali incitado pelas autoridades eclesiásticas, dizendo que soltassem Barrabás e que condenassem aquele homem. Então, são três categorias, são três modos, por três vias vem essa condenação sobre Jesus. Primeiro, uma condenação ensejada pelas autoridades eclesiásticas que, assim, cientes, em sua grande maioria, de que Jesus Cristo era o Messias, no entanto, lutando pela manutenção dos seus privilégios, condenaram um homem inocente. Temos ali uma multidão, temos ali o povo que manipulado, temos ali um povo que, guiado por guias cegos, manipulados por uma casta eclesiástica, condena um homem que por mais de 3 anos esteve no meio deles, operando sinais, maravilhas, prodígios, alimentando-os, e aquela multidão também diz, crucificam. E por último, Pilatos, essa autoridade romana que, ciente de quão enganoso, que ciente de que aquela condenação era injusta, pois aquele homem era um inocente, mas também, né, em detrimento do seu cargo, do seu posto, com medo de, assim, ser rejeitado pelo Império Romano, perder seu cargo, seu posto, também cede a toda aquela vilania. E a minha pergunta é, quem foi o responsável pela morte do Senhor Jesus? Caifás? As autoridades eclesiásticas? O povo? Pilatos? As autoridades romanas? Quem foram os responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo? Com certeza todos. Com certeza todos. Todos têm seu grau de responsabilidade. Todos têm seu grau de responsabilidade. E implico nisso um quarto elemento que não aparece aqui, mas que é o elemento que é a base disso tudo. Eu aqui, você aí, pois foi por nossos pecados que ele morreu. Essa foi a razão da sua vinda a este mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele se entregou, né, mesmo sofrendo essa condenação injusta, mesmo sendo inocente, levado injustamente à cruz, acusado por uma autoridade eclesiástica, por uma multidão manipulada e por uma autoridade romana omissa, ele se entregou voluntariamente por nós, para nos salvar. Quem são os responsáveis? Todos esses já apontados, e eu, você, concebidos em pecado, que caminhávamos a passos largos para a perdição, mas que por meio da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo fomos resgatados do império das trevas, resgatados da morte eterna, fomos resgatados da condenação eterna. E que a gente, quando estiver lendo a palavra de Deus, não perca esse entendimento de que havia uma autoridade eclesiástica, haviam religiosos que, mal intencionados, que por meio do desejo da manutenção dos seus privilégios, condenou o inocente. Havia uma multidão que cega, que manipulada, que na sua ignorância condena o inocente. E havia uma autoridade romana que por medo, que por omissão, condena o inocente. Quando você estiver lendo essas páginas, não deixe de perceber que, para além dessa autoridade eclesiástica, para além desta multidão, para além
desta autoridade romana omissa, existíamos nós, os nossos pecados que precisavam ser pagos, os nossos pecados que fizeram com que Deus mandasse o seu Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar, que fizeram com que Cristo, por amor a nós, se entregasse voluntariamente. Todos nós temos culpa. Todos nós temos culpa. Não se exima desta culpa. Não tire de você essa responsabilidade. Ela é sua também. Assim como ela é das autoridades eclesiásticas, daquela multidão manipulada naquele momento histórico, assim como ela foi de Pilatos também, aquela autoridade romana omissa, ela também é nossa. Foi por amor que ele se entregou, foi por amor que um sangue inocente foi vertido. E por meio deste sangue vertido na cruz do Calvário, nós fomos resgatados. Glória a Deus pelo seu imenso amor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo pela sua entrega voluntária na cruz do Calvário. Pois assim, todos nós fomos resgatados. Mas que paire sobre todos nós esta compreensão de que aquela cruz que ele levou, essa cruz era nossa. Essa cruz era nossa. Que o pecado que ele tomou sobre si, esse pecado era nosso. Era meu, era seu, como era desses 3 elementos já mencionados. Amém? Todos nós estamos implicados, envolvidos nessa história. Todos nós. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal para que e que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado. E compartilhe esse vídeo, né? Se esses vídeos têm sido bênção em sua vida, compartilhe. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Graça e paz.